Quando a gente fala em discípulos, geralmente a gente pensa em seguidores que aprendem e vivem segundo os ensinamentos de um mestre. É a definição mais simples. Só que discipulado não se resume apenas nisso, né? A relação entre mestre e discípulo não é só um repasse de conhecimento, mas uma troca constante. De um lado, tem aquele que ensina compartilhando sua vivência e sabedoria. Do outro, tem aquele que aprende buscando absorver, internalizar e, em alguns casos, até adaptar o que recebe à sua própria jornada, sempre respeitando a essência do aprendizado original. Muitas vezes, a gente tem a impressão de que o discípulo fica ali, à sombra do mestre, sempre recebendo, nunca contribuindo, mas a verdade é que o mestre também aprende. O discípulo traz novas perspectivas, desafia os conceitos e, sem perceber, alimenta o conhecimento daquele que o instrui. Então, discipulado não é uma via de mão única, mas um relacionamento transformador para ambos. Em Soul No Feeling, a jornada da Elfa não é exatamente sobre se tornar uma mestre, mas sua relação com Fernie e Stark reflete muito dos aspectos fundamentais do discipulado. Frieren, mesmo de forma relutante e despretensiosa, compartilha seu conhecimento mágico sem perceber o impacto profundo que tem sobre os dois jovens. Mas discipulado não é só sobre ensinar. Enquanto Fernie e Stark aprendem com Frieren aquilo de que precisam para amadurecer, eles também devolvem algo essencial para Elfa: a capacidade de sentir. Durante séculos, ela manteve suas emoções congeladas no tempo, mas a convivência com seus discípulos a faz, pouco a pouco, redescobrir a importância dos laços humanos. Mas o que desperta o sentimento dentro da Elfa realmente? Bom, já deu pra perceber que nossa conversa hoje vai pra um caminho mais filosófico dentro do anime, né? Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar. Se você não me conhece, eu sou Talara e você tá num Cristão Geek, onde cultura pop, teologia, honra e unidade. E hoje a gente vai encarar essa jornada com Frieren rumo ao discipulado. Opa, deixa eu interromper rapidinho seu vídeo para compartilhar uma informação importante. Como muitos já sabem, nosso canal ainda não é monetizado aqui no YouTube. E para produzir os vídeos, nossa equipe tira do próprio bolso todos os custos envolvidos. Se você quiser nos ajudar a aumentar o ritmo de postagens e fazer com que aquele vídeo que você tanto espera chegue mais rápido por aqui, considere apoiar nossa campanha de financiamento coletivo. O link está logo abaixo na plataforma Abacaxi. Os valores de contribuição são livres, mas o mínimo é de R$10. Infelizmente, esse valor é fixado pela própria plataforma. Cada pessoa que contribuir terá seu nome agradecido nos nossos vídeos. Tá, eu sei que pode parecer pouco por enquanto, mas se a coisa engrenar, vamos melhorar nossos brindes de agradecimento, tenho certeza disso. Por isso, nosso muito obrigado a Alice, Bernardo, Daniel Silveira, Gabriel, Cabelo Verso, Marco, Matheus e Raquel. Todos vocês, nossa eterna gratidão. Agora sim, bora pro vídeo. Diferente da maioria das histórias de fantasia que seguem o herói desde o início de sua jornada até a conquista de seu objetivo, Soul No Feeling começa justamente onde outras narrativas terminam, no "e depois?". Frieren, Himmel, Reiter e Aizer retornam de uma campanha de 10 anos, na qual derrotaram o Rei Demônio e libertaram o mundo de sua influência. São recebidos como heróis, mas em vez da gente acompanhar sua ascensão, testemunhamos o que acontece quando o propósito que os uniu chega ao fim. A trama não se preocupa em recontar os desafios que enfrentaram, mas em mostrar as consequências do tempo. Para Frieren, uma elfa de vida extremamente longa, 10 anos não foram nada. Para Himmel e os demais, foi uma parcela significativa da existência. É nesse contraste que a história encontra seu cerne, a relação entre aqueles que têm tempo de sobra e aqueles cuja vida é um sopro. Após a celebração da vitória, Frieren se despede e segue sua própria caminhada, retornando décadas depois. Tempo insignificante para ela, mas transformador para seus companheiros humanos. Himmel, já envelhecido e cansado, morre durante esse reencontro. No funeral, Frieren finalmente percebe uma coisinha que nunca tinha considerado. O tempo não é o mesmo para todos. Enquanto ela vagava sem pressa, Himmel viveu intensamente, dedicando cada momento a criar laços, ajudar pessoas e a marcar sua passagem no mundo. Ele não podia se dar ao luxo de esperar ou planejar indefinidamente, porque sua vida era breve. Esse senso de urgência o levou a tocar o coração de muitos, inclusive o de Frieren, mas ela só vai perceber isso mais tarde. Ao longo de seus 1000 anos, Frieren teve mestres e conheceu heróis e magos lendários, mas nenhum deles a ensinou algo que verdadeiramente a transformasse. Himmel, sem sequer tentar, a fez enxergar a importância dos laços e do tempo compartilhado. De certa forma, ele a tornou sua discípula, não por meio de ensinamentos formais, mas pelo exemplo de sua vida. Esse despertar leva Frieren a agir de maneira diferente. Quando Reiter, já idoso, pede que ela cuide de Fern, sua jovem aprendiz, Frieren aceita, ainda que sem total consciência do que isso significaria. Mais tarde, ao encontrar Stark, discípulo de Aizen, ela o acolhe da mesma forma. E ao lado dos dois, a Elfa decide tomar um caminho diferente de outras épocas. Ela passa a integrar e a celebrar momentos com eles. Um amanhecer do sol aqui, um aniversário
aniversário ali, uma conversa sobre algo importante com um antigo amigo. Isso tudo enquanto eles caminham em direção às terras do norte. Quando a gente pensa em discipulado, geralmente imaginamos uma relação formal entre mestre e discípulo. Um professor que transmite conhecimento ao aluno, um pastor guiando sua congregação, ou um mestre treinando seu aprendiz. Mas a realidade é que essa relação nem sempre é tão óbvia. Muitas vezes, os mestres mais impactantes não são aqueles que ocupam uma posição oficial de ensino, mas aqueles que caminham ao nosso lado. Pode ser um pai, um avô, um amigo que sempre tem um conselho sábio, ou até alguém que nos inspira só pelo modo como vive. Discipulado, no fim das contas, não é aprender técnicas ou doutrinas, mas ser moldado pelo exemplo e pelo convívio. Bonhoeffer, em Discipulado, argumenta que seguir a Cristo não é só aderir a um conjunto de ensinamentos, mas mergulhar em uma vida de obediência e transformação prática. Na parte em que ele diz, o discipulado é abandonar-se completamente a Cristo e segui-lo de forma fiel. Existe um reforço sobre uma mudança genuína no caráter da pessoa, de maneira que ela mude de dentro para fora por meio das atitudes. Esse é o discipulado não intencional. Aqui Bonhoeffer explica, ou pelo menos defende, que o discipulado genuíno acontece na vida cotidiana, nos momentos de partilha e na caminhada ao lado do outro. Para ele, não basta ouvir sobre a graça e a fé, é preciso vivê-las e experimentá-las na relação com aqueles que nos cercam. Essa ideia conversa diretamente com a forma como Jesus discipulou seus seguidores. Ele não se limitou a ensinamentos abstratos, mas viveu entre eles, compartilhando refeições, enfrentando desafios e demonstrando na prática aquilo que pregava. Seus discípulos não só absorveram suas palavras, mas foram transformados por sua presença. Essa dinâmica nos leva a uma reflexão. E se o verdadeiro mestre nem sempre se apresentar como mestre? E se o discipulado acontecer sem que percebamos? Sem títulos, sem formalidades, mas com impacto real e profundo. Phryne nunca se viu como discípula de Himmel. Para ela, ele era só um companheiro de viagem, alguém com quem compartilhou aventuras e vitórias. Mas quando ele morreu, a elfa percebeu que, de alguma forma, ele a havia moldado. Assim como Bonhoeffer sugere que o discipulado não se limita à instrução verbal, Himmel nunca tentou ensinar Phryne diretamente. Ele simplesmente viveu com intensidade, valorizando cada momento, cada pessoa, cada memória. Enquanto ela via o tempo como algo infinito e descartável, ele via cada instante como um presente valioso. E, sem perceber, Phryne foi transformada por isso. Quando finalmente entendeu o impacto que Himmel teve sobre ela, algo mudou. Pela primeira vez, ela começou a enxergar o valor das relações e do tempo compartilhado. Foi esse despertar que a levou a acolher Fern e depois Stark, não só como aprendizes, mas como companheiras de jornada. Mas então, o que realmente despertou esse sentimento dentro de Phryne? A perda de Himmel? Ou foi o fato de que, ao longo dos anos, a convivência com ele plantou algo dentro dela, algo que só floresceu quando já era tarde demais para que ela pudesse reconhecer? Phryne, afinal, foi discípula sem nunca perceber. E talvez essa seja uma das realidades mais profundas do discipulado. Ele nem sempre se dá de maneira consciente, estruturada ou intencional. Muitas vezes ele acontece no simples ato de caminhar junto. Bonhoeffer afirma que discipulado é compromisso com Cristo, porque quando Cristo chama um homem, ele ordena que venha e morra. Isso não significa só morrer fisicamente, mas abrir mão da própria forma de viver para abraçar um caminho transformador. Himmel, mesmo sem carregar o título de mestre, discipulou Phryne, não com doutrinas, mas com a sua vida. Sua urgência em deixar o impacto no mundo, seu desejo de fazer o bem e seu comprometimento com aqueles ao seu redor acabaram se enraizando nela. Quando Phryne se dá conta disso, Himmel já não tá mais lá para ela poder expressar a sua gratidão. Esse é o primeiro grande ponto de virada para Elfa. Pela primeira vez, ela deseja compreender o que significa realmente se importar com os outros. E é a partir dessa mudança que ela, sem perceber, começa a se tornar uma mestre. O discipulado raramente é um processo unidirecional. O mestre ensina, mas também aprende. O discípulo recebe, mas também transforma seu mestre. E é exatamente isso que acontece com Phryne. Ao longo de sua jornada, ela assume um papel de mestre para Fern e Stark, mas o faz de maneiras diferentes para cada um, respeitando a individualidade deles. Com Fern, que já é autodidata e extremamente disciplinada, Phryne se torna uma guia técnica, transmitindo conhecimento sem imposição. Mas a relação entre elas vai além da magia. Há momentos em que Phryne age como irmã mais velha, em outros como mãe. Embora, ironicamente, Fern muitas vezes pareça mais madura que a própria mestra. Com Stark, o papel de Phryne é diferente. Ele não precisa só de conhecimento técnico, mas de confiança. O medo que carrega desde a infância o impede de enxergar seu verdadeiro potencial. Phryne o faz confrontar esse medo
desenvolvido pouco a pouco, primeiro ao enfrentar o dragão vermelho, depois ao revelar a verdade sobre Aizen, mostrando que ele sempre acreditou na força do discípulo. Esse processo de amadurecimento é cuidadosamente cultivado por ela, e tudo culmina na batalha contra os demônios que ameaçavam destruir uma cidade inteira. Frieren, que poderia facilmente resolver a situação sozinha, escolhe não intervir. Em vez disso, confia completamente em seus discípulos. Esse é o momento em que sua mudança fica evidente. A Frieren no início da história jamais teria agido assim. Essa é a essência do discipulado verdadeiro. Ele não se resume a dar respostas ou oferecer proteção eterna. Como Bonhoeffer coloca, graça sem discipulado é graça sem a cruz, graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Em outras palavras, a verdadeira formação exige entrega, confiança e, às vezes, o sacrifício de permitir que o outro caminhe por conta própria. A Frieren, que outrora vagava pelo mundo sem se apegar a ninguém, agora escolhe investir no crescimento de seus discípulos. Ela compreende que o tempo para os humanos é breve e, por isso, cada momento compartilhado importa. E talvez essa seja a resposta para a nossa pergunta inicial. Frieren não mudou apenas por ter perdido Himmel. Ela mudou porque, ao lado dele, aprendeu, mesmo sem perceber, que a vida ganha sentido quando nos dedicamos aos outros. Himmel foi seu mestre, ainda que nunca tenha reivindicado esse título. E agora, Frieren está fazendo o mesmo por Fern e Stark. No final das contas, o que estamos tentando dizer é que, ainda que muitas vezes a gente tenha uma visão pragmática do discipulado, a realidade nem sempre segue esse padrão. Quando Jesus diz, ide e fazei discípulos, ele não se refere a um número incontável de seguidores que precisamos arrebanhar para sermos chamados de mestres, mas ao impacto que a nossa vida deve ter na vida daqueles que estão ao nosso redor. Quando as pessoas, muitas vezes sem perceber, dizem que o maior evangelismo não está na eloquência das palavras, mas nas nossas atitudes, é exatamente sobre isso que estão falando. A impressão digital de Cristo não deve estar em nós só para que a gente possa usá-la como uma posição de destaque entre os outros. Sua presença precisa ser real e transformadora, de modo que as pessoas possam absorver genuinamente aquilo em que acreditamos. No fim, assim como Frieren teve sua vida transformada por Himmel de maneira não intencional, que as pessoas percebam em nossas atitudes algo que aponta para o reino de Deus. E quem sabe que vejam em nós a figura de Cristo. Se essa reflexão te fez pensar diferente sobre discipulado ou te lembrou de alguém que já te transformou sem nem perceber, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Deixe um comentário aqui pra gente saber também o que mais te tocou e não esquece de seguir o Um Cristão Geek para mais conversas assim. E até a próxima!